Muito bem. Então, sexta-feira, dia 24 de setembro de 2021, eu vou iniciar aqui a atividade da aula de cálculo numérico pelo Zoom. Eu vou apresentar os métodos iterativos de resolução de sistemas de equações lineares, que são métodos alternativos aos métodos diretos. A ideia, tanto do método Gauss-Jacobi quanto do método Gauss-Seidel, partindo de uma semente, que é uma aproximação inicial da solução de um sistema, gerar sucessivas aproximações até que um determinado critério de parada seja satisfeito, e aí, então, a gente considera que, sob certas condições, né, a gente obteve a solução, e essas certas condições são um determinado critério de parada que foi definido inicialmente, e a gente pode fazer, né, a verificação, uma vez encontrados os valores, a partir lá de uma certa aproximação, pegamos aqueles valores substreams, né, no sistema dado originalmente. Isso é uma forma de obter, então, a solução do sistema de equações pelo método iterativo. Então, para aproveitar aqui a utilização de alguns documentos já prontos, né, eu vou apresentar aqui inicialmente compartilhar aqui com vocês o método Gauss-Jacobi. Nós temos dois métodos iterativos que são considerados mais conhecidos, né? Tanto o método de Gauss-Jacobi quanto o método Gauss-Seidel. Então, vamos supor que eu queira resolver esse sistema de equações lineares aqui. 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7, x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8, e 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6, pelo método Gauss-Jacobi, né, usando a aproximação inicial, que é o x0 igual a 0,7, menos 1,6 e 0,6, e como critério de parada, vamos fazer 3 iterações aqui, passo a passo, né, e a gente analisa e depois usa a planilha. Bom, em primeiro lugar, né, onde é que foi, como foi construída essa aproximação inicial? Observem, ó, é só dividir o termo independente aqui de cada uma das equações pelo coeficiente da incógnita que está na posição da diagonal principal, né, de cada linha. 7 dividido por 10 dá 0,7. Né? Menos 8 dividido por 5 dá menos 1,6. 6 dividido por 10 dá 0,6. Né? Então, como é que é construída a sequência de aproximações? Primeiramente, né, a partir do sistema dado, em cada uma das equações, na primeira, na segunda e na terceira equações, a gente vai isolar o x1, o x2 e o x3, respectivamente. Né? Então, a gente vai escrever as fórmulas iterativas, dizendo que o x1, ali na primeira equação, né, do vetor k mais 1 vai ser 1/10 de 7 menos 2x2 do vetor k menos x3 do vetor k. Né? Então, isso é obtido, vamos mostrar aqui, ó, simplesmente, né, fazendo em cada uma das equações, né, primeiramente a gente isola, né, cada uma das incógnitas nas 3 equações pela ordem em que elas aparecem, evidentemente. Né? Na primeira equação, isolamos o x1, né? Basta ver ali, né, que o x1 é obtido subtraindo, né, primeiramente o 7 menos 2 vezes o x2, está somando ali na primeira equação, menos o x3, né, que é o outro fator que aparece ali, também somando lá na primeira equação, certo? E aí tu divide, né,
tudo por 10 para isolar, como se diz, né, o termo x1. Tá? Na segunda equação, a mesma coisa. Né? Tu vais escrever aqui x2 igual, né? Vai ficar menos 8, que é o termo ali do lado direito, menos a incógnita x1, ali na segunda equação, que está antes do 5x2, né? Está somando, parece que está subtraindo. E tem o menos o x3 também, que está somando ali na segunda equação do lado esquerdo, então do lado direito vai aparecer subtraindo. E tu vai dividir isso por 5. Né? E, finalmente, na terceira equação, tu vais isolar o x3, né? Escrevendo 6 menos 2 vezes o x1, 2 vezes o x1, menos 3 vezes o x2, e vai dividir tudo por 10. Então, essa é a primeira etapa. Né? E aí, na segunda etapa, a gente faz o procedimento que consiste em escrever aqui do lado esquerdo das três equações o índice K mais 1 em cada uma das incógnitas, e aqui do lado direito, em cada uma das incógnitas, a gente vai escrever o índice K. Então, isso origina estas fórmulas, que são chamadas fórmulas iterativas. Né? Ó, vamos escrever ali tudo numa página só para a gente enxergar melhor. Ó. x1k mais 1 é 7 menos 2x2k menos x3k dividido por 10, eu só escrevi um décimo ali na frente. Né? O x2k mais 1 é 1/5 de menos 8 menos 1, menos x1, desculpe, vezes do vetor k, menos o x3 do vetor k. E o x3k mais 1 é 1/10 de 6 menos 2x1 do vetor k, menos 3 vezes o x2 do vetor k. Então, essas formas iterativas do método de Gauss-Jacobi, né, vamos botar bem explícito aqui, estão dizendo que, para resolver um sistema de equações lineares pelo método iterativo de Gauss-Jacobi, as equações que definem as fórmulas iterativas, né, do lado esquerdo, elas representam as coordenadas de uma nova aproximação, obtidas todas elas a partir das coordenadas antigas. É por isso que o índice que aparece ali após a vírgula, em cada uma das posições aqui do lado direito, né, do sinal de igualdade, tem o índice K. Isso aqui representa as aproximações antigas, né, das diferentes posições, e aqui representa as aproximações novas, x1k mais 1, x2k mais 1 e o x3k mais 1. Então, a aproximação inicial, que é o x0, né, significa que o x1, ou seja, a primeira coordenada do vetor x0 é 0,7. A segunda coordenada do vetor 0 é menos 1,6. E a terceira coordenada do vetor 0 é o valor 0,6. Então, fazendo K igual a 0 aqui nestas fórmulas iterativas, né, nós vamos obter os resultados da aproximação seguinte. Né? Ou seja, teremos a posição x1,1, 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2,0 menos o x3,0. Né? Ou seja, 1/10 vezes 7 menos 2 vezes menos 1,6 menos 0,6, faz essas contas de subtração e adição aqui, vai dar 0,96. Né? Vamos fazer essa primeira continha aqui. Vou fazer aqui na minha calculadorinha aqui. 7 menos 2 vezes menos 1,6 menos 0,6. 7 menos 2 vezes menos 1,6 menos 0,6 dividido por 10. 0,96, está certinho ali o resultado.
Depois, para calcular a componente x2 do vetor 1, né? Faz 1/5 de menos 8, menos o x1 do vetor 0, menos o x3 do vetor 0. Então, pega aqui o x1 do vetor 0, que é o 0,7, o x3 do vetor 0, que é o 0,6, que estão identificados ali acima. Vai ficar 1/5 de menos 8, menos 0,7, menos 0,6. Faz aquelas subtrações ali dentro desse parênteses. E depois divide por 5, o resultado será menos 1,86, que é a nova aproximação da segunda coordenada da solução. O x2 do vetor 1 é menos 1,86. E, finalmente, o x3 do vetor 1 será 6 menos 2 vezes o x1 do vetor 0, menos 3 vezes o x2 do vetor 0, dividido por 10. Substitui o x1 por 0,7 e o x2 por menos 1,6. Vai ficar aqui, após as substituições, faz todas essas operações de adição, multiplicação e a divisão por 10, dá 0,94. Então, a aproximação que era formada por 0,7, menos 1,6 e 0,6, agora é substituída pelos valores 0,96 na primeira coordenada, na segunda coordenada é menos 1,86 e na terceira coordenada é 0,94. Esse é o vetor x1. Né? Então, fazendo agora o k igual a 1, vamos obter as aproximações do vetor x2. Né? Então, são 3 aproximações. A primeira coordenada, a segunda e a terceira coordenadas do vetor 2. Então, o x1 do vetor 2 será 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2 do vetor 1, menos o x3 do vetor 1, ou seja, 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2 é o menos 1,86 e o x3 é 0,94. Faço essas substituições aqui nesta equação, faço as multiplicações, adições e subtrações e a divisão por 10, o resultado será 0,978. Então, para calcular o x2, faço uso desta equação aqui, 1/5 de menos 8, menos o x1 do vetor 1, menos o x3 do vetor 1. Ou seja, 1/5 de menos 8, menos o 0,96, que é o valor do x1 do vetor 1, menos 0,94, que é o valor do x3 do vetor 1. Faço estas subtrações e efetuo a divisão, dá menos 1,98. Né? E, finalmente, a coordenada x3 do vetor 2 é 1/10 de 6 menos 2 vezes x1 do vetor 1, menos 3 vezes o x2 do vetor 1. O x1 é 0,96, porque o x1 é o valor que está aqui, né? 0,96. E o x2 do vetor 1 é menos 1,86. Então, faço essas substituições, tem que fazer essas multiplicações aqui, né? Por 2, por 3, seguido dessas subtrações e a divisão por 10, o resultado será 0,966. Então, significa que o vetor que representava a aproximação, que era o vetor x1, com esses 3 valores aqui que estão vendo destacados na tela, é substituído, né, pelo vetor x2. Esse vetor, agora, ele contém as novas aproximações da solução. A primeira coordenada é 0,978, a segunda coordenada é menos 1,98, e a terceira coordenada, 0,966. Né? Fazendo agora o k igual a 2, vamos obter o vetor x3, né? Ou seja, vamos calcular as coordenadas x1, x2 e x3, né, do vetor 3. Então, a primeira coordenada do vetor x3 é 1/10 de 7 menos 2 vezes o x2,2 menos o x3,2. Pega ali o valor que é menos 1,98, o valor do x2, e o 0,966 no lugar do x3, faz as subtrações e multiplicações e a divisão para obter 0,9994 para a primeira coordenada do vetor
x3. A segunda coordenada do vetor x3 é dada pela fórmula menos 8, menos x1, 2, menos x3,2, dividido por 5. Né? Então, substitui o x1 do vetor 2 por 0,978 e o x3 do vetor 2 por 0,966. Faz as subtrações que estão indicadas aqui, né? E depois a divisão por 5, o resultado será, então, que a segunda coordenada do vetor 3 é menos 1,9888. E, finalmente, a terceira coordenada, né, do vetor 3 é 1/10 de 6 menos 2 vezes x1,2 menos 3 vezes x2,2. Então, fica 6 menos 2 vezes 0,978 menos 3 vezes menos 1,98. Faz as subtrações e multiplicações que tem aqui indicadas dentro desse parênteses, faz a divisão por 10, o resultado será 0,9984, para o valor da terceira coordenada do vetor x3. Com isso, né, a nossa aproximação que continha esses três valores aqui é substituída, ela é atualizada pelo vetor x3, né, que contém as aproximações 0,9994 para a primeira incógnita, menos 1,9888 para a segunda incógnita e 0,9984 para a terceira. Então, estas são as aproximações, né, resultantes dessas operações todas que foram realizadas. Né, certo? E estas aproximações todas são obtidas a partir das fórmulas iterativas que estão definidas aqui, né, nesta tela, né, nesse conjunto de equações aqui, partindo desta aproximação inicial. Então, aqui, ó, deixa eu ver o que é que está. Deixa eu interromper aqui. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, senhor. Bom, eu iniciei aqui, acho que vocês entraram, já tinha iniciado, né? Então, assim, eu vou apresentar na aula de hoje, tá, os métodos iterativos. Eu já iniciei aqui o método de Gall-Jacobi, né? Fiz essa descrição ali das aproximações feitas passo a passo. Agora eu vou mostrar como pode ser feita esta sequência de cálculos na planilha, né? Para, né, otimizar o processo, né? Porque isso são cálculos automáticos, né? Então é bem interessante fazer na planilha. Então, a gente tem essas fórmulas aqui, eu vou montar aqui uma estrutura que vai permitir fazer esse cálculo. Então, se vocês quiserem fazer aí na planilha de vocês, para tentarem obter os resultados junto comigo aqui, né, podem seguir essas etapas que eu vou mostrar aqui. Primeira coisa, né, eu gosto de fazer assim, uma organização, vou botar um título aqui, né? Método de Gall-Jacobi. Um sistema 3x3. Então, aqui a gente vai chamar de semente, né, os valores, né? Então, o x 0,0, né, que a gente viu lá que é 0,7, né? O x1,0, a gente viu que é menos 1,6, né? E o desculpe, é o x1,0, o x2,0 e o x3,0, né, que é 0,6. Né? Ó, vamos só conferir aqui. 0,7 menos 1,6 e 0,6, né? Tá ali, ó. O x1,0 é 0,7, o x2,0 é menos 1,6 e o x3,0 é 0,6. Está aqui. Tá?
Então, essas fórmulas, a gente vai fazer assim, ó. Tá? Estão enxergando bem ali, pessoal? Sim. Tá. Então, aqui a gente vai botar o índice, né? Aqui a gente vai botar uma forma de recorrência aqui. Vou botar até um certo valor. Depois a gente vai aumentar se quiser. Então, aqui a gente vai botar os valores iniciais. 0,7 menos 1,6, 0,6. 0,7 menos 1,6 e 0,6. Tá? Beleza? Então, aqui, pessoal, ó, como é que a gente vai escrever? A gente vai escrever essas formas que estão destacadas ali, né, na tela, ali no arquivo do Word. Tá? A gente vai passar, né, essas formas aqui para a planilha. Né? Então, veja, a gente vai, na primeira linha, né, a gente não tem como colocar a fórmula, porque ela tem que ter uma semente, né, que está exatamente na linha do K igual a zero. Então, as fórmulas começam a ser escritas aqui. Né? Então, olha aqui, ó, a gente vai botar o sinal de igualdade ali na barra de fórmulas. Nós vamos escrever assim, ó, 1 dividido por 10 vezes, ó, 7 menos 2 vezes, ó, o x2 da linha anterior ali, ó, tá? Menos o x3 da linha anterior, ó, fechou o parênteses. Então, eu peço que vocês executem isso, se estiverem com a planilha aberta, tentem escrever essa forma, daí enter aqui, ó. Tá? Então, lembra que obteve o mesmo resultado ali do texto, né? Aí agora vai na coluna do x2, ó, mesma coisa. A gente vai escrever lá o sinal de igualdade, tá? Vamos colocar aqui 1/5 vezes, a parênteses, né? Menos 8 menos o x1 da linha anterior, menos o x3 da linha anterior, fechou o parênteses. Pronto. Menos 1,86, que foi o valor que a gente encontrou, né? E aqui, no x3, mesma coisa, né? Sinal de igualdade, para o Excel entender que a gente vai escrever uma fórmula, 1/10 vezes 6 menos 2 vezes o x1 da linha anterior, ó, aqui, menos 3 vezes o x2 da linha anterior, está aqui. Três vezes o x2 da linha anterior, né? E fechou aqui. Ó. Então, vamos conferir lá. 0,96 menos 1,86 e 0,94. 0,96 menos 1,86 e 0,94. Então, esses valores que nós encontramos aqui, né, como não poderia deixar de ser, são exatamente os mesmos, né, que a gente obteve ali na planilha. Né? Então, vou deixar aqui alguns segundos, né, para vocês conferirem. Agora a gente vai fazer o seguinte, vou primeiro centralizar aqui para ficar melhor a visualização. Aqui eu vou formatar essas células, todas com dez casas decimais. E aí, então, pessoal, o que a gente faz? Né? A gente vai atualizando. Ó. A gente vai atualizando os valores, né, de cada uma das células. Ó. Esse 0,96 vai virar 0,978. Esse menos 1,86 vira menos 1,98. E o 0,94 vira 0,966. Vamos conferir lá com o texto.
Ó, tá aqui, ó. Vou botar aqui, ó. 0,978 menos 1,98, aqui, ó, né? x2, e o 0,966 no x3 da posição 2, né? Que é o que a gente está vendo lá na tela do arquivo do texto, tá? E assim por diante. Ó. A gente vai atualizar agora o x1 aqui do vetor 3, né? O x2 do vetor 3, e o x4 do vetor 3, né? 0,9994, menos 1,9888 e 0,9984. E assim vai, né? Certo? Agora eu vou atualizar de novo. Aqui eu posso atualizar tudo de uma vez só. Por quê? Porque essas fórmulas pegam sempre os resultados da linha anterior, né? Então não tem nenhum problema. Tá? Quer ver? Bom, então o que acontece aqui na planilha? Vocês vejam que eu posso, né, fazer aqui várias aproximações sucessivas, certo? Atualizando as formas. Então, eu posso usar dois critérios de parada. Deixa eu interromper aqui. Eu posso usar dois critérios de parada. Pode ser a quantidade de vezes que a gente faz uso da fórmula, né? Eu posso estabelecer, ó, faça 5 vezes e interrompa o processo, ou faça 10 vezes e interrompa o processo, né? Ou eu posso estabelecer como critério de parada uma diferença ali das mesmas coordenadas, né? Do x1, da linha 2 para a linha 3, do x2 e assim por diante. Então, na hora que a menor das diferenças não, na hora que a maior das diferenças, né, satisfizer um certo critério de parada, lá menor que 10 na menos 4, 10 na menos 5, tá, eu posso considerar que o processo pode ser interrompido também. Tá? Então, por exemplo, eu posso estabelecer um critério de parada assim, ó, fazer aqui, né, a diferença, o erro em x1, o erro em x2 e o erro em x3. Tá? O que é o erro? Bom, aqui não tem como calcular o erro, porque, né, é a primeira linha, então... Tá? Puxa vida... Então, aqui o que a gente vai fazer? A gente vai botar o ABS... Ô, professor. Oi! Não está compartilhando a tela, hein? Ah, tá. Isso, chama atenção aí, obrigado. Ó, é o ABS, né, deste valor menos este. Tá? Aí fechou aqui. Ó, depois é igual o ABS, né, deste valor menos este. E aqui é igual ao ABS deste valor menos este. Tá? Então, vocês vejam o seguinte, ó, eu vou fazer aqui um teste bem detalhadamente. Vou botar o erro máximo. O que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, vou pedir para o Excel estabelecer o valor máximo, ó, o máximo desses três valores aqui, ó. Aqui vocês claramente vejam que é o 0,34, né, que é a maior diferença aqui, ó, que ocorre na terceira coordenada, tá? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer como critério de parada o seguinte teste.
Eu posso pedir para o Excel fazer a seguinte pergunta. Se este valor máximo aqui, se esse valor, tá, que aparece aqui, for menor do que, digamos, 10, vamos botar aqui 10 a menos 4, tá? Eu vou pedir para ele botar 1 aqui. Se o teste for falso, ele vai botar 0. Tá? Ó, então, este valor aqui, ó, não é 10, menor que 10 a menos 4. Por que eu pego o máximo? Porque se o máximo for menor, os outros vão ser menores também. Tá? Então, agora eu vou fazer aqui, ó. Vou atualizar aqui o teste nessa nova linha aqui. Ó. O que é esse erro no X1? É a diferença em valores absolutos, ó, dessas duas quantidades aqui. Essa diferença em valores absolutos é 0,018. Esse 0,12 aqui é a diferença em valores absolutos, né, desses dois valores. Tá? Subtrai os dois e toma um módulo da 0,12. E essa diferença, 0,026, é a diferença desses dois valores tomada com um módulo, né? Então, o valor máximo das diferenças que ocorre aqui nesta linha é 0,12, é o maior número desses três aqui, e é menor que 10 a menos 4, então o teste continua dando 0 ali na resposta. Agora vamos fazer o seguinte, vou atualizar aqui, vou centralizar essas quantidades. Bom, então agora vamos atualizar direto aqui a terceira, essa linha. Ó, o erro na primeira coordenada é 0,0214, na segunda é 0,088, na terceira é 0,0324. Então, dessas três aí, né, a maior é esta última aqui, ó, 0,0324, tá, que ainda continua sendo maior que 10 a menos 4. Né? Então, tem que continuar o processo. Então, eu vou fazer mais uma vez aqui o teste. Ó, então, na diferença da primeira coordenada deste valor para esse aqui, ó, tá? Do 0,99792 para o 0,9994, né? A diferença é 0,00148. Na coordenada x2, essa diferença é 0,01076, que é só subtrair esses dois valores e tomar o módulo. E na terceira coordenada, a diferença em valores absolutos é 0,0164. O valor máximo é 0,01076, que ainda continua maior que 10 a menos 4. Então, o que a gente faz aqui, pessoal? O Excel permite que a gente atualize, né, toda a linha uma vez só aqui. Então, olha aqui, ó, vocês observem, então é importante a gente analisar cada uma das informações, né? Essas três aproximações aí, vocês observem que elas estão ficando bem pertinho uma da outra, né? A primeira coordenada parece que converge para 1, a segunda coordenada, a segunda incógnita, converge para -2, e a terceira incógnita, que é o x3, parece que converge para 1, né? E aqui, ó, a gente está vendo, então, olha só, o que está nos dizendo, né? Essas quantidades aqui, que as diferenças, tanto na primeira, quanto na segunda, quanto na terceira incógnitas, essas diferenças estão cada vez menores, né? Na primeira incógnita, a diferença é 0,002, é 2 milésimos, né? Na segunda coordenada, ó, a diferença é 6 décimos de milésimos, e na terceira coordenada são 3 milésimos, né, aproximadamente. Dessas três aqui, o maior é 0,0035, que ainda continua sendo maior que 10 a menos 4, então a gente vai atualizar aqui essas aproximações. Ó, aqui deu 0,9997, 58, etc. Aqui, ó, vocês vejam que está menos 2,001, e aqui 0,99996, né? Ó, vejam aqui os erros. Ó. Na primeira coordenada, lá na quarta casa decimal a diferença, na segunda é na terceira casa decimal, e
na terceira coordenada, na quarta casa decimal, portanto, o valor máximo é esse aqui, ó, que está aqui no meio, né? Que continua sendo maior que 10 a menos 4. Então, vamos fazer de novo a atualização destas aproximações. Ó, 1,00005, né? Vocês vejam que aqui é praticamente 1, aqui é praticamente menos 2, e aqui é praticamente 1 também. Então, os erros estão apresentados aqui, ó, em valores absolutos. A primeira coordenada, a diferença é lá na quarta casa, é 0,002, né? A mesma coisa na segunda coordenada, 0,00022, e a terceira coordenada ali, a terceira incógnita, 0,0004, né? Então, já está bem pertinho do critério de parada, ainda não foi satisfeito, né? Então, vamos atualizar aqui, ó. Vamos ver quantas vezes é necessária a sequência ser reatualizada, né? Aqui dá 0,99, que é praticamente 1, né? Vocês vejam que aqui é praticamente menos 2, aqui também, é praticamente igual a 1. Agora, aqui os erros, ó, já estão bem pequenininhos. Ó. Os erros estão acontecendo lá na quarta e na quinta casa decimal. Ó. Na primeira coordenada, o erro já é na quinta casa decimal. Mas na segunda e na terceira ainda não foi satisfeito o critério de parada. Né? Então, vamos lá. Vamos seguir em frente aqui. Ó, finalmente, né? Finalmente foi satisfeito o critério de parada. Vocês vejam ali, ó, a primeira incógnita, né? Realmente está confirmando isso que eu havia analisado antes, né? Está convergindo para 1, a segunda para menos 2, e a terceira está convergindo para 1. Tá? Aqui nós temos, então, todos os erros menores do que 10 a menos 4, portanto, o teste, né, permite que a gente conclua que foi atingido um critério de parada que diz que o erro absoluto na primeira, na segunda e na terceira incógnitas, né, considerando as diferenças das aproximações sucessivas, este erro é menor do que 10 a menos 4 nas três incógnitas. Tá? Então, eu posso dizer, né, que uma boa aproximação da solução é formada por esses números aqui. O x1 é esse que estão na tela aqui, 1,00001, né? O x2 menos 1,999983, etc. Né? E aqui o valor do x3. Tá? Mas aqui fica bem visível, né, que, de fato, esta sequência de valores apresenta uma tendência de se aproximar cada vez do número 1, menos 2 e 1, respectivamente. Tá? Certo? Então, aqui, pessoal, o que a gente pode fazer? Né? Quando a gente, uma vez que vocês têm esse recurso da planilha, né, vocês têm duas alternativas. Né? Vocês podem interromper o processo naquele ponto ali que foi, digamos, estabelecido, melhor dizendo, o critério de parada. Bom, beleza. Tá? Ou, como a planilha é um instrumento de fácil manuseio, né? A gente pode atualizar facilmente as aproximações sucessivas, pode calcular mais algumas aproximações. Mas, para todos os efeitos, né, o sistema está resolvido com aquela solução encontrada ali. Tá? Então, aqui, voltando, né, ao documento que está lá disponível no Moodle, né, eu concluo que a sequência de aproximações está convergindo para esse vetor ali, né? 1, menos 2 e 1, que é a solução exata do sistema, e eu faço a verificação. Então, né, eu peguei o sistema de equações, né, original, tá, e substituí os valores, né? 1, menos 2 e 1 nas incógnitas, x1, x2 e x3, respectivamente. Tá? E aí, fazendo aqui, né, o cálculo de cada uma das equações, eu verifiquei. A primeira equação dá 7, a segunda equação dá menos 8 e a terceira equação dá 6, ou seja, realmente aqui, né, a sequência gerada pelas fórmulas do método de Gauss-Jacobi converge para esta solução exata do sistema. Ok? Alguma pergunta?
Tranquilo. Tranquilo. Então tá. Agora, assim, ó, vocês analisando as equações aqui, ó, o que a gente observa, tá? Nas formas iterativas do método de Gauss-Jacob, vou voltar aqui um pouquinho, ó. Estas formas iterativas, vocês observam que quando a gente calcula o x1, né, antes dele não tem ninguém, né? Porque ele era a primeira, se a gente pensa assim que o vetor tem os valores ordenados, né? O x1 é a primeira incógnita, o x2 é a segunda e o x3 é a terceira. Então, quando eu vou calcular o x1 do vetor k mais 1, eu só posso olhar para o x2 e o x3 do vetor anterior, porque antes do x1 não tem nada. Agora, quando a gente vai calcular o x2, o x1 ele já poderia ser usado ou atualizado. E a mesma coisa o x3. O x1 que aparece aqui e o x2 que aparece aqui poderiam ser os valores atualizados, né, calculados nesta mesma etapa. Tá? Então, é isso que faz o método Gauss-Seidel. O método Gauss-Seidel ele faz o cálculo das aproximações sucessivas fazendo sempre uso dos resultados mais atualizados. Né? Então, qual vai ser a diferença, né, na formulação das equações? Aqui nos índices. Ó. Vocês vejam, a primeira equação é a mesma, é exatamente a mesma coisa, né, porque tu vai simplesmente isolar o x1, como foi feito lá antes, né, e vai colocar os índices aqui, ó, é o x2,k e o x3,k, e aqui é o índice k mais 1, né, na primeira coordenada. Quando vai calcular o x2, né, esse x1 que aparece aqui, ó, ele já é o valor recém-calculado na equação anterior. O x3 que aparece aqui, ele não tem como ser o valor atualizado, porque ele vem depois. Então, usa o x3 da linha imediatamente anterior. Tá? Bom, então vejam, quando chegou aqui, né, no x1 e no x2 já estão atualizados, quando vai calcular o x3 do vetor k mais 1, tu vai usar tanto o x1 quanto o x2 já atualizados. Né? Qual a consequência desta modificação? É que isso vai acelerar o processo de convergência para a solução exata do sistema. Tá? Ok, pessoal? Então, a aproximação inicial, né, é 0,7, menos 1,6 e 0,6. É a mesma aproximação, né, não faz diferença. É o mesmo critério de escolha, né, dividindo o elemento que está aqui do lado direito, né, em cada uma das equações, pelo o elemento que está na diagonal principal da matriz de coeficientes do sistema. 7 sobre 10, menos 8 sobre 5 e 6 sobre 10. Tá? Bom, então veja o que vai acontecer aqui. Vamos passar lá para baixo. Ó, eu tenho. Vou diminuir aqui a fonte para conseguir visualizar lá embaixo. Ó, então a gente tem o x1 do vetor 0, que é o 0,7, o x2 do vetor 0, que é menos 1,6, e o x3 do vetor 0, que é o 0,6. Tá? Então, fazendo o cálculo do x1, a gente vai obter exatamente o mesmo resultado que foi feito lá no cálculo do x1 pelo método de Gauss-Jacob. Tá? Esse é o único que vai dar sempre igual. Quando vai calcular o x2, né, vocês observem aqui, ó, que o x1 é o valor recém-calculado, que é o 0,96. Está aqui, ó. Né? Mas o x3, ele tem que ser o x3 do vetor 0, que é o 0,6. Então, ficou uma informação atualizada, que é o x1, e a informação mais velha, digamos assim, que é o 0,6. Faz essas contas, vai dar uma diferencinha aqui, ó, em relação ao anterior, que é menos 1,912. Né? E quando vai calcular o x3, vai dar diferente de novo. Por quê? Porque tu vai utilizar o x2 e o x1 já atualizados. Né? Então, tu vai usar o 0,96 e o menos 1,912 no lugar do x1 e do x2, vai fazer essas multiplicações e subtrações aqui, a divisão por 10, vai dar 0,9816. Né? Então, se vocês compararem com o método de Gauss-Jacob, né, a única
incógnita, que dá o mesmo resultado, é a primeira aqui, que é o 0,96. As outras duas já dá diferença. Tá? E assim vai. Né? Então, o vetor, que era o vetor que tinha, né, as aproximações iniciais, 0,7 menos 1,6 e 0,6, foi substituído por 0,96 menos 1,912 e 0,9816. Né? Bom, aí faz de novo esse processo. Né? Tu vai ter o vetor 2 calculado com essas três equações aqui. A primeira coordenada, né, vai ser 1/10 de 7 menos 2 vezes o menos 1,912 menos o 0,9816. Né? Subtrai e divide por 10, dá 0,98424. A segunda coordenada é dada por esta fórmula aqui. Né? Vocês vejam que usa o x1, ó, já atualizado aqui, ó, e o x3 do vetor anterior. Né? Certo? Atualiza e substitui os valores e o resultado é menos 1,99 e no x3 finalmente usa os dois valores já atualizados, né, do x1 e do x2, ou seja, o 0,98,424 e o menos 1,99,3168, para obter o x3, que é 1,00110424, etc. Tá? Então, estas fórmulas iterativas são bastante interessantes da gente fazer uso aqui no Excel. Quer ver? Vamos fazer aqui a montagem. E essas fórmulas iterativas no Excel. Aqui. A nossa semente, né, é a mesma, só para a gente ter anotado ali, 0,7 menos 1,6 e 0,6, né? Vamos passar para cá. X1, opa, x1,0, x2,0, x3,0. Tá. Então, agora aqui, vamos montar as fórmulas. Aqui o erro em x1, já vamos montar aqui, ó, o erro em x2 e o erro em x3. O máximo, o erro máximo, o teste. Vamos centralizar isso aqui tudo, vamos. Aqui é igual a célula anterior. Mais um, né? Vamos botar aqui certo número de vezes. Né? Então, aqui é 0,7. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um testezinho aqui para vocês. Vou fazer assim, é igual a esta célula, ela vai ficar presa aqui. Este aqui é igual a esta célula, ela vai ficar presa aqui. Este aqui é igual a esta célula, vai ficar presa aqui. Por que isso? Porque a gente depois a gente pode alterar a semente e vocês vão ver que não vai fazer diferença na convergência. Tá? Aqui não tem erro, né, porque não tem nada para comparar antes dele. Vamos fazer o seguinte.
aqui, centralizar. Aqui nós vamos formatar estas células com 10 casas decimais. Então, olha só. Então, aqui a gente começa, né, a utilizar as formas. Ó. Essa célula. Então, é igual a 1/10 vezes 7 menos 2 vezes o x2 da linha anterior menos o x3 da linha anterior e fechou aqui. Vai dar o mesmo valor que a gente encontrou ali na primeira aproximação pelo método de Gauss-Jacob. Aqui que vai começar a dar diferença, né? Então, é igual a 1/5 vezes menos 8 menos. Ó, aí tu vai usar o x1 da mesma linha, né? Menos o x3 é o da linha anterior, né? E aí fechou aqui. Ó, aquele menos 1,912 que a gente encontrou lá, né? E aqui, ó, 1/10 vezes, ó, 6 menos 2 vezes, ó, o x1 é o valor atualizado, menos 3 vezes o x2 é o valor atualizado. É a célula F9. Vamos escrever aqui que está difícil de achar ela ali. E aí fechou. Ó, vamos conferir se deu certinho aqui. Ó. 0,96, menos 1,912 e 0,9816. Né? Então, aqui, ó, é o valor absoluto da diferença desse valor menos este. Aqui a mesma coisa, o valor absoluto da diferença é este menos este. E aqui é igual ao valor absoluto da diferença. Este valor menos este valor, fechou o parênteses. Né? Porque esse aqui é o máximo. É o máximo desses três aqui. Fechou o parênteses. E aqui a gente vai fazer um teste assim. Ó. Vamos fazer. Na hora que este valor for menor que... Vamos fazer o mesmo teste do Gauss-Jacob. Quando for menor que 10 a menos 4, vai dar 1. Se for falso, vai dar 0. Então, deu falso, né? Vamos atualizar todas as fórmulas aqui. Ó. Aqui a diferença deu 0,98, aqui menos 1,99, aqui 1,001. Diferenças: 0,024, 0,08, 0,019, né? A maior diferença é o 0,08 aqui. Ainda continua falso, né, o teste. Então, vamos atualizar aqui. Ó, aqui 0,9985, menos 1. Vejam que aqui está bem pertinho de menos 2. Ó. Aqui está bem pertinho de 1. Os erros, 0,014. Aqui 6 milésimos e aqui 8 décimos de milésimo. Né? O maior valor é esses 14 centésimos aqui, que ainda não satisfaz o critério de parada, evidentemente. Então, ó, vamos analisar aqui, 0,99, 995, está praticamente igual a 1, aqui praticamente menos 2, aqui praticamente 1. Né? O valor máximo do erro é 14 milésimos, então ainda não satisfaz o critério de parada. Vamos verificar aqui. Ó, olha só, na quinta aproximação, né, já satisfaz o critério de parada. Ou seja, né, já dá para ver que
A primeira coordenada converge para 1, a segunda para -2 e a terceira converge para 1, né, da mesma forma que no método de Gauss-Jacob, só que aqui é mais rápido. Lá a gente precisou de 9 aproximações, né, para obter esse teste com resultado positivo, e aqui 5 aproximações são suficientes para obter o teste com resultado positivo. Tá? E o teste é o mesmo, né, um erro absoluto de ordem 10 a -4. Ok? Muito bem. Então, assim, com isso, né, pessoal, a gente tem essas duas alternativas, né, de resolução de sistemas de equações lineares, tá? Os métodos diretos, né, em particular o método de Gauss, que foi aquele que eu dei a maior atenção, né, que eu resolvi vários exemplos detalhadamente, tá? E os métodos iterativos, né? Então, assim, primeira coisa, os métodos iterativos, tá, eles são eficientes, eles vão dar bons resultados quando o sistema tiver uma única solução. Tá? E eles precisam, né, deste recurso computacional, como a planilha ou qualquer outro recurso, que faça os cálculos rapidamente. Tá? Porque, vejam, em minutos aqui, né, eu calculei várias aproximações sucessivas do mesmo sistema, tanto pelo método Gauss-Jacob como pelo método Gauss-Seidel. Né? Então, vocês vejam que se vocês fossem fazer isso, né, manualmente, não teriam condições, né, de obter o resultado que vocês desejam, que é a solução do sistema de equações. Tá? Bem, então eu vou passar aqui para o outro assunto, que é o assunto da interpolação polinomial, né, que é uma técnica de aproximação. Nós vamos ver aqui algumas das diferentes maneiras de se efetuar a interpolação polinomial. Né? Ela é uma técnica bastante usada em experimentos os mais diversos. Né? Por exemplo, tu tem lá, digamos, o número de habitantes de uma cidade, né, em 2 anos diferentes, sei lá, em 1990 e 2000. Aí tu quer saber aproximadamente o número de habitantes em algum instante intermediário, né, entre esses 2 anos. Tu pode usar uma técnica de interpolação para fazer essa aproximação. Tá? Tu pode ter várias informações, né, digamos, esse é relativo ao número de habitantes, mas pode ser, por exemplo, o número de pessoas que trabalham numa determinada área, né, no setor da economia, em 2 instantes de tempo diferentes, tu quer descobrir o valor aproximado entre aqueles 2 instantes, né, de quantas pessoas estariam trabalhando naquele setor. Né. Tu pode ter, para uma determinada doença, por exemplo, tu sabe que num dia lá, dia X, tem tantas pessoas infectadas por aquela doença. Aí passou um mês, tem tantas pessoas infectadas. Quer fazer uma estimativa de algum ponto intermediário daquele mês. Pode usar a interpolação polinomial para fazer esse tipo de aproximação, entre outras aplicações, né, dessa técnica. Então, vou apresentar para vocês aqui as ideias mais importantes da interpolação. Esse arquivo está disponível no Moodle lá, tá, pessoal? Então, assim, o problema da interpolação, né, é descrito aqui de modo geral. Dados n mais 1 pontos, x0, y0, x1, y1, xn, yn, né, onde o yn representa o valor de uma função no ponto xn, o i variando de 0 até n, a gente quer calcular o valor da função num ponto x asterisco, onde esse x asterisco é um ponto intermediário entre o x0 e o xn. Tá? Evidentemente que esse x asterisco é diferente de qualquer ponto já tabelado. Então, nas aplicações onde a lei da função é desconhecida, tá? Ou é muito complicada ou muito cara. Tá? Por exemplo, determinar a população, né, de um país num determinado ano, esse é um exemplo de obtenção de uma informação que custa muito caro. Né? No Brasil, por exemplo, as leis vigentes, né, estabelecem que o censo populacional deve ser realizado a cada 10 anos. Tá? Por quê? Por causa do custo. Né? O custo do censo ele é muito elevado.
tá? E ele tem crescido nos últimos anos, por quê? Porque o número de indivíduos, né, o número de brasileiros aumentou com o passar do tempo, e também a quantidade de informações que é solicitada pelos funcionários do censo, né, elas vêm aumentando com o passar do tempo. Então, é preciso um número maior de pessoas e de equipamentos, né, para registrar e analisar essas informações, né? O IBGE vem aumentando a estrutura. Então, hoje o censo informa o número de habitantes, o número de habitantes por faixa etária, tá? O número de habitantes por sexo, né? O número de habitantes que têm formação só do ensino fundamental, do ensino médio, do ensino superior, né? O número de habitantes que mora em zona rural, o número de habitantes que mora na zona urbana. Então, essas informações, elas são importantes, né? Porque elas determinam uma série de investimentos que são feitos no país, né? Por exemplo, certos municípios recebem investimentos que vêm dos impostos, né, recolhidos pelo governo federal, e em muitos casos, né, o valor do investimento depende do número de habitantes daquele município. Então, os municípios menores, com menos habitantes, recebem menos dinheiro, né, vindo lá dos diversos ministérios que compõem o governo federal, do que aqueles municípios que são maiores, né, porque as necessidades, né, do número maior de pessoas são maiores, né, em termos de saneamento, né, transporte, enfim, né, construção de escolas e todos os serviços, né, que são necessários numa cidade. Então, esse é um exemplo, né, de uma função que pode ser, cujo valor, né, para ser obtido custa muito dinheiro, que é o censo habitacional, populacional, né? Um outro exemplo de uma função que é complicada, em muitos casos, hoje já não é tão difícil de ser obtida, né, devido aos avanços das tecnologias que são utilizadas para medir a altitude, né, de um pico. Por exemplo, quer saber qual é o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, né, que é o Monte Negro, né, que fica ali em Cambará do Sul, certo? Não é fácil fazer a medição desse tipo de informação, não adianta chegar lá com uma trena que não vai conseguir, né? Então, há cerca de 30, 40 anos, como é que isso era feito, né? Era feito com um barômetro, né? Porque a pressão atmosférica ela varia em função da altitude, né? Então, nessas zonas de maior altitude, a pressão atmosférica tende a ser mais baixa, né? Porque o ar se torna mais rarefeito. Então, o pessoal costumava chegar nesses lugares, né, com um barômetro, tá? Faziam várias medições em horas e dias diferentes. Então, pelos valores da pressão atmosférica registrada no barômetro, faziam uma média ali, faziam alguns cálculos e também em função da temperatura, né, que às vezes a pressão varia em função da temperatura, se chegava num valor que era o valor calculado para a altitude daquele ponto, tá? Só que para quem conhece ali o Monte Negro, né, que fica em Cambará, é um lugar de relativamente fácil acesso, tá? Não é tão perigoso chegar ali no pico do Monte Negro. Mas tem lugares no Brasil, né, que tem altitudes mais elevadas, de 2.800 metros, né, com o Pico da Neblina, que aí são pontos de mais difícil acesso, né, exige mais recursos, enfim. Então, com o passar do tempo, né, agora não é mais necessária até a presença de uma pessoa para fazer a medição da altitude, tá? Com sinais de GPS, tá? É possível estimar com bastante qualidade, né, a altitude desses pontos, tá? Sem precisar estar presente uma pessoa, né? Imagina o Everest, por exemplo, né? Imagina, é extremamente arriscado, né, subir o pico do Everest, né? Então, hoje, né, se sabe a altitude e as medições, né, dos últimos anos têm mostrado que ocorrem pequenas variações, né, no pico do Everest, em função dos movimentos da Terra, né, terremotos, etc., o movimento das placas tectônicas, né, e isso hoje é feito de modo seguro, né,
sem necessidade das pessoas correrem riscos, né? Um outro exemplo, né, que é importante é a medição das concentrações, né, de um poluente que tem no rio, né? Imagina o rio Tietê, por exemplo, né, que é um rio que margeia ali a cidade de São Paulo, né? É um rio extremamente poluído, né, recebe dejetos de várias cidades vizinhas a São Paulo, além da própria cidade de São Paulo. Então, é um rio que tem sido muito maltratado, né? Nós temos também um exemplo aqui do nosso arroio dilúvio, aqui na Ipiranga, né, que sofre muito com o despejo de resíduos poluentes que acabam causando mau cheiro, né, e exalam em dias de chuva. A gente vê ali, pneu boiando, sofá, um monte de garrafa PET, né? Essas coisas acabam, né, concentrando poluentes no rio e às vezes, fazer esse tipo de medição, né, medir lá um determinado produto custa caro, né? Então, não dá para fazer muitas vezes, então a gente se faz uma, duas vezes, depois se tenta fazer uma estimativa por interpolação. Tá? Então, são exemplos, né, de aplicações e de como pode ser usada a técnica da interpolação em problemas, né, que são importantes para a vida das pessoas. Né? Então, as técnicas de interpolação mais conhecidas são aproximações por um polinômio, por funções trigonométricas, a aproximação das funções por funções racionais, por splines cúbicas, tá? Tem diversos tipos, né, de técnicas de interpolação. Nós vamos dar atenção à interpolação polinomial. Né? Então, a gente tem um conjunto de pontos que serão indexados dessa forma aqui, ó, x0 é f de x0, x1 é f de x1, xn é f de xn, né? Esses pontos, então, chamados de nós, então, x0, x1, etc., ou xn, são distintos 2 a 2, né? E a gente quer, então, aproximar essa função por um polinômio Pn de x de grau menor ou igual a n, né, que coincida com a função em todos os pontos tabelados. Né? A gente supõe que o Pn de x é um polínômio de grau n, né, a0 mais a1x, mais etc., a nx na n, eu quero descobrir esses coeficientes, né, a0, a1, etc., a n. Né? Isso vai resultar num sistema, que é esse sistema aqui, que possui solução única. Tá? Então, é possível sempre determinar este polinômio de grau menor ou igual a n, que coincide com a função f de x nos pontos da tabela. Ou seja, Pn de xi é igual a f de xi para i variando de 0 até n, desde que o xi seja diferente do xj, se o i for diferente de j. Né? Ou seja, os nós são 2 a 2 distintos. Tá? Então, como obter esses polinômios interpoladores? Né? Pode ser por resolução de sistemas, através das formas dos polinômios de Lagrange ou das fórmulas dos polinômios de Newton, baseadas em diferenças finitas e diferenças divididas. Né? Então, uma vez obtido este polinômio interpolador, Pn de x, isso aqui vai ser uma função, tá, polinomial, né? Se a gente substituir, né, o x asterisco, que é o ponto de interesse, a gente vai obter uma aproximação da função nesse ponto x asterisco, que é o valor do polinômio calculado nesse ponto. Tá? Então, essa é a ideia. Né? A função vai ser calculada aproximadamente através do polinômio interpolador naquele ponto. Este ponto tem que estar entre o x0 e o xn. Tá? Ele não pode estar fora desse intervalo. Aí não seria chamada de interpolação. Tá? O nome interpolação se refere ao fato de que esse ponto de interesse aqui, ó, tem que estar entre o menor e o maior ponto da tabela. Então, assim, de modo geral, né, a resolução de sistemas é mais apropriada quando eu quiser calcular o polinômio interpolador como uma função de x. Né? A forma de Lagrange é mais recomendada quando a gente quer calcular a interpolação num ponto dado especificamente. Né? É nesse ponto que eu quero calcular. Aí a forma de Lagrange é bem rápida, bem direta. E as formas de Newton, né, elas são usadas tanto para um caso quanto para o outro. Então, vamos ver um exemplo aqui, por resolução de sistemas. Tá? Então, eu quero obter o polinômio interpolador desses dados aqui. Né?
Então, aqui eu tenho uma tabela escrita assim, pessoal, o x na primeira linha e a f de x na segunda linha, tá? Então, quando x é menos 1, a f de x é 4, quando x é 0, a f de x é 1, e quando x é 2, a f de x é menos 1. Né? Então, o polinômio vai ser de grau igual a 2, né? Porque, ó, 0, 1 e 2. Lembre que o índice sempre inicia em 0, tá? Então, é x0, x1 e x2. Então, n é 2, a gente deve trabalhar com um polinômio de grau 2, né? Então, esse polinômio deve satisfazer a seguinte condição. No ponto menos 1 tem que dar 4. No ponto 0 tem que dar 1. E no ponto 2 tem que dar menos 1, que são os valores aqui correspondentes da função, né? Então, se eu substituir o x por menos 1 aqui, ó, na primeira equação vai ficar a0 menos a1 mais a2 igual a 4, né? Porque o x é menos 1 ao quadrado é positivo. Então, fica a0 menos a1 mais a2 igual a 4. Se eu substituir o x igual a 0 aqui, ó, essa parcela desaparece e essa parcela também desaparece. Vai ficar a0 igual a 1 aqui na segunda equação. E se eu substituir o x igual a 2 aqui, ó, vai ficar a0 mais a1 vezes 2, que é o 2a1, mais 2 ao quadrado, que é 4, vezes o a2, igual a menos 1. Então, resolvendo esse sistema, eu não vou fazer aqui a resolução, vocês podem resolver pelo método de Gauss, tá? Vocês vão encontrar o a0 igual a 1, o a1 igual a menos 7 terços, e o a2 igual a 2 terços, tá? Portanto, o polinômio interpolador é p de x igual a 1 menos 7 terços de x, mais 2 terços de x ao quadrado. Este é o polinômio que interpola esta função nos pontos dados, né? A forma de Lagrange, né, é uma forma que estabelece, então, como calcular diretamente o polinômio num determinado ponto através dessa combinação, né, de polinômios de Lagrange, que são esta fórmula aqui, o polinômio interpolador de Lagrange tem a seguinte forma: Pn de x é igual a y0 vezes L0 de x, mais y1 vezes L1 de x, mais, etc., yn vezes Ln de x, onde o Lk de x é esse produto aqui, ó, x menos x0, x menos x1. Aqui no numerador, vai ter todos os produtos da forma x menos o xj diferente de xk. Ó, tá vendo? Vai pular do xk menos 1 para o xk mais 1 aqui, ó, aqui em cima, né? Então, não vai ter x menos xk em cima. E no denominador é xk menos os demais. Ó. Xk menos x0, xk menos x1, xk menos o anterior ao xk, que é o xk menos 1, pula para o xk menos xk mais 1 e vai até o final. Né? Porque, claro, não pode dar zero embaixo. Né? Esses y aqui são apenas uma anotação para representar a f no ponto xi. Né? Então, o y0 é a f de x0, o y1 é a f de x1 e até o yn, que é a f de xn, né? Que são os dados tabelados. Por exemplo, eu vou mostrar um exemplo aqui. Quero calcular essa função, né, no ponto 0,35, dados os pontos x igual a 0,3, 0,4 e a f de x, respectivamente, 1,35 e 1,49. Então, para entender bem aqui o procedimento, é importante a gente usar uma notação bem simples. Ó. Então, o x0 é 0,3, que é esse ponto aqui. O y0, que é o valor correspondente da f de x, ó, é 1,35. Tá? O x1 é o 0,4. O y1 correspondente é 1,49. Então, o L0 de x, pela forma de Lagrange, x menos x1 sobre x0 menos x1. Tá? Essa forma vai valer para qualquer L0. Tá? Quando for apenas 2 pontos, essa é a fórmula definitiva do L0. Vai ficar, então, x menos 0,4 dividido por 0,3 menos 0,4. É só pegar aqui, né, o x0, que é 0,3, substituir, e o x1, que é o 0,4, substituir. O L1 de x, essa fórmula é fixa. X menos x0 sobre x1 menos x0. Então, vai ficar x menos 0,3 dividido por 0,4 menos 0,3. Então, vocês vejam, essa fórmula está pronta para eu substituir pelo valor de x que me interessa, que é o 0,35. Né? Então, o polinômio de Lagrange calculado no 0,35 vai ser o y0, né, vezes o L0 calculado no 0,35, mais o y1 calculado no L1 avaliado no 0,35.
Tá? Então, copia lá, o y0 é 1,35, está aqui. Ó. Substitui, no lugar do x, o valor 0,35 aqui no L0. 0,35 menos 0,4, dividido por 0,3 menos 0,4. Mais o y1, que é 1,49, está aqui, vezes o L1 calculado no 0,35, que é a substituição do 0,35 no lugar do x aqui. Fica 0,35 menos 0,3 sobre 0,4 menos 0,3. Faz essas contas todas aqui. Conclui que o valor da função no ponto 0,35 é aproximadamente 1,42. Então, vocês vejam que o valor obtido, né, que é 1,42, que está escrito aqui, ó, é um valor aproximado, tá? A gente não pode usar o símbolo da igualdade. Ele tá dentro do esperado aqui, ó. No 0,3 a função deu 1,35. No 0,4 deu 1,49. Então, é um valor ali entre esses dois, está dentro, né, do que a gente imagina que seja realmente o valor correto. Então, para finalizar, eu vou mostrar um exemplo, né, de aproximação quando eu calculo uma função aproximadamente a partir de 3 pontos. Tá? Quero calcular essa função no ponto 1,7 usando todos os pontos abaixo pelo método de Lagrange. Né? Então, eu tenho n igual a 2, né, 0, 1 e 2. Né? Lembra que a anotação começa com o x0. O x0 é 1, o y0 é 1,5708, o x1 é 2, o y1 é 1,5719, e o x2 é 3, o y1 correspondente é 1, desculpa, aqui é y2. Vamos corrigir aqui. Aqui é y2. Vamos corrigir aqui. Fica resolvido. Então, eu tenho que o L0, né, calculado no ponto 1,7, vai ficar 1,7 menos x1, 1,7 menos x2, sobre x0 menos x1, x0 menos x2. Tá? Então, substitui os valores, esse aqui é fixo, para 3 pontos, é assim sempre. Né? Substitui os valores do x1, do x2, do x0 do x0 e do x1 e x2 aqui no denominador, vai dar 0,195. Calcula o L1. Calcula L1 no ponto 1,7. É 1,7 menos x0, 1,7 menos x2, x1 menos x0 sobre x1 menos x2. Isso aqui é fixo, o que vai variar é o ponto aqui, né, que nesse exemplo é 1,7. Tá? Substitui os valores do x0, do x1 e do x2 nas suas respectivas posições, faz essas subtrações e divisões, vai dar 0,91. E, finalmente, o L2 calculado no 1,7, faz as substituições, né, 1,7 menos x0, 1,7 menos x1, sobre x2 menos x0 vezes x2 menos x1, com os valores do x0, x1 e x2, que vai chegar em menos 0,21 sobre 2, que é menos 0,105. Tu vai multiplicar o L0, o L1 e o L2 calculados aqui pelo Y0, Y1 e o Y2. Né? Ó. Então, a função calculada no ponto 1,7 vai ser aproximadamente igual y0 vezes o L0, 1,7, mais o y1 vezes o L1, 1,7, mais o y2 vezes o L2, 1,7. Faz aqui as multiplicações indicadas e as adições, vai obter que o valor da função no ponto 1,7 é aproximadamente 1,5714,755. Então, com isso, pessoal, eu vou encaminhar aqui para o encerramento dessa atividade de hoje, tá? E na aula de segunda-feira, eu vou só comentar que vai estar disponível a atividade de avaliação 2, né, que vai versar sobre resolução de sistemas de equações e técnica de interpolação que nós vimos na aula de hoje. Então, é isso, eu agradeço a atenção de vocês, né? Um bom final de semana, e esse material está disponível ali no Moodle para consulta, né? Aqui eu vou mostrar para vocês.
Ó. Nesse item aqui, ó, nesse tópico, interpolação, tá? Aqui tem o texto lá que foi apresentado na aula de hoje. Bom, é só clicar ali em interpolação, tá? Vai aparecer, então, né, esses exemplos aí. Bom? Então é isso. Bom final de semana. Até Valeu, mais. senhor. Vamos na semana. Valeu. Até mais.